Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, para quem já tem acompanhado, esse é o terceiro vídeo da série de vídeos que eu estou fazendo referente a pessoas que saíram da CCB e encontraram uma doutrina chamada de universalismo, tá certo? Então, se você não assistiu nem o primeiro nem o segundo, eu sugiro, assista o primeiro e o segundo, porque você vai entender o contexto que eu estou falando. Hoje, no terceiro vídeo, eu vou trazer as últimas passagens bíblicas que eles usam como referência e também fazer uma conclusão desse assunto, tá certo? Só que antes eu preciso lembrar vocês de não se esquecer de se inscrever no canal, assinar, ativar os sininhos da notificação, deixar comentários, porque é muito importante, porque eu pretendo fazer uma live para a gente discutir um pouco mais sobre esse tema, e na live eu pretendo pegar as perguntas que vocês fizeram nesse vídeo e nos outros dois vídeos também, e a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? E também lembrando para você que aqui embaixo, se você entrar aqui embaixo, você vai ver que na descrição do canal nós temos dois grupos, um no WhatsApp e um no Instagram, que você pode entrar lá para trocar ideia, para deixar alguma sugestão, falar comigo e tal. Então são dois grupos para isso, inclusive nesses grupos são os grupos onde a gente faz estudo bíblico também, tá? Então a gente tem um estudo bíblico aí uma vez na semana e eu posto lá o link para que as pessoas entrem e façam parte desse estudo. Então vem aí também você, entre aí e faça parte dessa família de libertos em Cristo, tá bom? Então vamos continuar. Então, para quem como vocês se lembram, então a gente está aqui, gravei uma série de vídeos que eu pretendo até fazer uma playlist aqui, só um pouquinho essa cadeira aqui, tá? Que eu pretendo fazer uma playlist. E o nome da playlist vai ser, eu acho que vai ser essa daí, da CCB ao universalismo. Então, são pessoas que acharam uma nova doutrina, que de nova não tem absolutamente nada. Muitas pessoas já tiveram esses pensamentos anteriormente, e que dentro dessa doutrina eles defendem que simplesmente você, depois de Cristo, ou seja, depois da data de Cristo na cruz, dali para frente, não existe mais pecado, você pode levar a vida exatamente do jeito que você quiser e pronto, e não precisa de arrependimento. Então, todos, através daquele efeito, quando Cristo morreu na cruz, morreu por toda a humanidade. Então, portanto, não tem nenhum compromisso, você não precisa fazer absolutamente nada. E lembre-se que fazer aqui é crer no Senhor Jesus. Esse fazer, você realmente não é salvo por obras, e esse canal aqui eu deixo isso daí muito claro. Mas a Bíblia também é muito clara que quem não crê, todo aquele que crê tem a vida eterna. O que não crê não tem a vida eterna. Isso é muito claro nas Escrituras. Então eu vou trazer aqui esses últimos versículos, eu vou compartilhar minha tela aí com vocês, para a gente poder ver esses últimos versículos que eles me confrontaram aí, para a gente poder estar explicando. Então vamos lá. Um versículo que eles me confrontaram é exatamente esse que está aparecendo aí na tela, me fazendo essas perguntas, né, trazendo a base bíblica e tal, que é o 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versos 18 e 19, está escrito assim: "E tudo isto, porém, provém de Deus, que vos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação." Então são esses dois versículos que ele diz, tá vendo? Está escrito aqui nas Escrituras que Deus na cruz reconciliou o mundo consigo mesmo. Então não tem mais necessidade da gente crer. Então tá tudo certo, tá tudo perdoado. Então, como os demais versículos que a gente já trouxe aqui, é simples. Essa interpretação é uma interpretação tão rasa que, basicamente, o próprio contexto do capítulo, você não precisa nem aprofundar muito, você já vê que isso não faz o menor sentido. Vamos voltar um versículo aqui, começar a leitura no versículo 17, porque no versículo 17 começa assim:
Assim que. Esse assim que é uma conclusão de um outro assunto que ele vinha tratando em cima. Mas ele vai dar: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então vamos lá. Se alguém, lembrando a condicional. Se você está em Cristo, então você pode estar em Cristo. Ou você pode não estar em Cristo. São as duas opções. Então essa ideia de que reconciliou na cruz e esquece o resto, já morre aqui. Então já tem duas opções. Ou está ou não está. Como faz para estar? Entendeu? Como faz para estar? Bom, as escrituras explicam. É pela fé. A gente é salvo pela graça mediante fé. Então, quando você crê em Cristo, aí você está em Cristo. E aí você continuou. Então, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus. Tudo isto o quê? Nova criatura, as coisas velhas já se passaram para alguém que está em Cristo. Tudo isto é exatamente isso. Ó. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você vê que se você volta a um versículo, você consegue entender o que está escrito? Não tem necessidade dessa criação de doutrina da cabeça das pessoas e extrair de um texto sem contexto doutrina que não está escrito. Então aqui deixa muito claro essa parte. Tem mais dois versículos, deixa eu só voltar aqui. Tem mais dois versículos que eu vou colocar aqui para vocês, que são os últimos versículos que eles me trouxeram como referência bíblica. Você vê que até agora não teve um versículo que tinha, pelo menos passava perto de alguma dúvida de que essa doutrina tem base bíblica, essa doutrina do universalismo, né? Mas vamos lá. O outro versículo eu anotei aqui é Romanos 11, né? Romanos 11, de 11 e 12. Deixa eu colocar aqui, deixa só eu procurar aqui, ó, os Romanos... Deixa eu ver, Romanos 11. Lembrando aí, não se esquece, se inscreva no canal aí, dê like no vídeo, que é muito importante e ajuda essa mensagem a chegar para muito mais pessoas. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tá aqui. Pronto, tá aparecendo aí. Então, vamos lá. Romanos 11, 11 e 12. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para nos incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, o que ele está dizendo aqui? Pela sua queda veio a salvação dos gentios. Basicamente, é exatamente esse pedaço de versículo que ele fala. Tá vendo? Pela sua queda veio a salvação dos gentios. Aí, de novo... Quando você olha, vamos voltar aqui ao início desse negócio. Ó. Qual é a pergunta que deu início a essa explicação? Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Ele está falando aqui, se você ler a carta de Romanos, você vai entender que ele está falando de judeus e gentios. Então, ele estava explicando a salvação para os gentios e ele faz uma pergunta. É uma pergunta retórica, na verdade, porque ele mesmo responde, né? Rejeitou Deus o seu povo? Está dizendo assim, então quer dizer, os gentios foram salvos pela queda dos judeus. Então quer dizer, Deus rejeitou os judeus. Aí ele vai responder aqui, ó, de maneira nenhuma. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a escritura diz que Elias fala como fala o Deus de Israel, dizendo, Senhor, mataram os seus profetas e tal. Ele começa a citar isso. Aí aqui ele conclui, digo, porém, porventura tropeçaram para que caíssem? Ou seja, ele está falando do quê? Dos judeus. Quer dizer, o tropeço deles era para que eles ficassem em queda? Ele vai dizer, de maneira nenhuma, mas a queda dele veio a salvação do gentil. E se você continuar lendo aqui o versículo, ele vai dizer que o remanescente de Israel será salvo, porque quando o tempo dos judeus
acabar, quer dizer, quando o tempo dos gentios acabar, virá sobre Israel a conversão, eles crerão no Messias e o remanescente de Israel será salvo. Em nenhum momento aqui ele fala desse contexto, ele não traz essa questão que o pessoal defende. Você vê que é um básico conhecimento de ler o capítulo destrói todo esse entendimento. E aí, sem mais delongas aqui, vamos para o último versículo bíblico que trouxeram aí que a gente vai falar e a gente faz uma conclusão desse assunto. Então vamos lá aos Colossenses 2 aqui. Deixa eu pegar aqui aos Colossenses. Aos Colossenses, cadê? Colossenses capítulo 2, versículo 14 aqui. Então vamos colocar na tela aqui para vocês. Está na tela, então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a Bíblia, tá aqui. Então vamos lá. Havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então o que ele quer dizer é o seguinte, então tá vendo? Na cruz Cristo perdoou o pecado da humanidade, cravou na cruz, e a cédula que era contra nós foi riscada, foi rasgada, foi tirada. E de novo, vamos voltar um pouquinho e começar a ler. Vamos começar a ler aqui a partir do versículo 5. Ó. Por quê? Ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa... Vendo o quê? A vossa ordem e a firmeza na fé em Cristo. Qual é o contexto dessa passagem? Ele está dizendo, é uma carta que ele manda para crentes que creem no Senhor Jesus. Então, para nós que cremos no Senhor Jesus, Cristo riscou a cédula que era contrária a nós. Se você não está na firmeza da fé em Cristo, acabou, nada desse texto se aplica a você. É simples assim, mas infelizmente o pessoal pega, não, por algum motivo não lê a Escritura e começa a pegar versículo fora do contexto e ficar criando doutrina em cima disso, entendeu? Esse texto aqui eu acho que não tem nem muito o que falar, né? Porque assim, se você olha aqui, inclusive aqui ele estava criticando, se você ler esse restante desse texto, ele critica justamente a ideia do legalismo, né? Então, o que ele está tratando aqui é justamente a ideia do legalismo, que tem aqui embaixo, ó, pois estáis mortos com Cristo quanto ao rudimento do mundo, porque ainda carregam ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseie, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e disciplina com o corpo, mas não são de valor algum para a satisfação da carne. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Aquelas crenças e fés que você, não corta o cabelo, não coma isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, no sentido dessas obras salvíficas, é isso que ele estava criticando nessa passagem, dizendo que uma vez que cremos em Cristo, nós temos a salvação, mas a gente precisa crer em Cristo. Então, quando a gente diz que salvação não é por obras, as obras, elas refletem o salvo. E que obras são essas? As obras do Espírito, conforme está escrito lá em Gálatas 5. Então, se você pegar lá em Gálatas 5, você vai ver que não tem nada a ver com isso de não toque, não prove, não, entendeu? É exatamente isso que ele está falando. Só que assim, ele diz, estando em Cristo. Estar em Cristo é necessário. Então, crer em Cristo é necessário para alcançar a salvação. Porque você só crê em Cristo porque tem fé. E a salvação é pela graça mediante fé em Cristo Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, portanto, aqui a gente
já vai se aproximando aí para a conclusão desse assunto. Por que que eu fiz esses 3 vídeos sobre esse assunto? Por quê? Porque essa doutrina do universalismo é algo muito bonitinho quando você escuta, porque as pessoas, não, é Cristo, é o amor de Cristo e não sei o que lá, eles falam, ah não, mas vocês ficam se preocupando com o pecado e vocês na verdade deveriam se dedicar ao amor de Cristo, porque eu estou livre em Cristo e tal e tal e tal. E quando você vai pegar e vai entender o que eles estão falando coisa absolutamente contrário às Escrituras, contrário ao Evangelho, contrário às palavras que Cristo disse, entendeu? Então, apesar de parecer bonitinho, é algo que aponta outro caminho que não é Cristo, porque Cristo disse ele disse na sua última oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santificação faz parte do caminho do cristão. E a santificação é, na verdade, a palavra de Deus. Então o que a palavra de Deus fala que nós devemos fazer e se esforçar para fazer, ninguém é salvo por obras, mas se esforçar para fazer os frutos do Espírito que são produzidos em nós, uma vez que cremos no Senhor Jesus Cristo. Isso daí, é claro, tem que produzir. Os frutos são produzidos. Por quê? Porque mudou-se a natureza, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Então, o que você produzia como na sua velha criatura não é o que você produz na nova. Lembrando o seguinte, aí você tem que jogar isso no contexto da Bíblia. Lembrando que essa conversão é uma conversão que ela é a conversão final, digamos assim, você não peca mais, não, isso não existe. Nas Escrituras diz, a gente comete pecado e por isso devemos pedir perdão por causa dos nossos pecados. Então diz assim, aqueles que confessam os seus pecados são perdoados. Então por isso que devemos confessar os nossos pecados, entendeu? É isso que as Escrituras dizem. Então eu quis trazer isso daí, por quê? Porque parece ser uma doutrina muito bonitinha, mas quando você vai no âmago dela, é uma distorção completa da palavra de Deus. E aí, sendo uma distorção completa da palavra de Deus, ele aponta para outro caminho que não é Cristo. E aí é que traz o problema. Eu espero que com esses vídeos eu tenha conseguido esclarecer, porque eu peguei ponto a ponto de tudo que se defende aí. Espero que as pessoas entendam. Deixe seus comentários aí. Se ficarem com alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, a gente vai conversando, tá bom? Bom, lembrando aqui você mais uma vez, se você assistiu até aqui, se inscreva no canal, dê um like, curta, compartilhe e mande também esse vídeo para as pessoas aí que você conhece, que estão se enveredando para esse lado, para que possa ajudar, né? Que a palavra de Deus venha entrar no coração e cair no coração dessas pessoas e modificar o caminho delas, tá bom? Então agradeço a todos que assistiram até aqui, nos vemos no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.